Mais uma vez, bom dia. Que a graça maravilhosa de Jesus esteja em cada coração, amém? A gente coloca nessa aberturinha, assim, uma musiquinha bem light, né? Bem tranquilo, um jazzinho, assim. Fica bem tranquilo, porque o tema é bem espinhoso, né? Então, semana passada a gente já conversou sobre o inferno no casamento, primeiro inferno no casamento. Hoje a gente vai avançar num outro tema delicado. Afinal, a gente começou uma série de mensagens chamada lavanderia. Então, o propósito é realmente a gente colocar as roupas sujas para lavar e viver o direcionamento de Deus sobre os nossos lares. A gente abriu a série falando sobre o primeiro inferno no casamento. Descobrimos que para o seu casamento não ser um inferno, nós precisamos de maturidade, compromisso e unidade. E como isso se dá na prática? Comunicação, interesse, intencionalidade para você ouvir o outro que é um com você. Se você não tiver a intencionalidade de ouvir o coração do outro, do seu esposo ou da sua esposa, então os nossos casamentos virarão um inferno, quando ninguém fala com ninguém ou não ouve ninguém. Então, se você não estava aqui, eu acho que o microfone deve estar acabando. Então, se tiver duas aí, fazer a troca, Scarpelli, você vai me ajudar. E se não der certo, a gente usa o microfone normal também, não há nenhum problema. Hoje, eu te convido a você abrir a sua Bíblia no texto de primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 12 e 17, 22 e 25, e também o capítulo 4. O texto vai ser projetado. Eu recortei alguns trechos aqui. Na verdade, o contexto geral dessa história se dá desde o capítulo 1 até o capítulo 4 completo. Mas aqui eu recolhi alguns trechos a partir do capítulo 2, verso 12, diz assim, o seguinte, a palavra de Deus: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pouco desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. Deixa eu fazer um recorte aqui no contexto bíblico, talvez você não entenda o que está acontecendo aqui. Uma lei, ela está estabelecida até hoje no livro de Levíticos, está lá, o escrito lá, não que esteja valendo nos dias de hoje, era uma lei cerimonial que apontava para os sacrifícios daquela época, de que a gordura da carne ofertada, ela era do Senhor. Por isso que aqui o homem responsável por queimar a gordura pedia para que a gordura fosse queimada, e alguns pedaços eram oferta ao Senhor e outros ao sacerdote. Só que esses filhos de Eli estavam querendo mudar as regras aqui. Então, eles pediam e forçavam e oprimiam que entregasse a carne imediatamente ali, né? A carne com gordura, aquela picanha maturada, né? Que o Senhor eles queriam para si. Então, esse é o contexto. Versículo 17. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Esse é o resumo do que está acontecendo aqui. Versículo 22 do capítulo 2. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouça a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem,
os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Agora a gente salta para o capítulo 4, verso 1. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram as suas tropas em linha para enfrentar Israel, e intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus... E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Versículo 4. Então, mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus. Assim como eles foram escravos de vocês, sejam homens e lutem. Versículo 10. Então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada. Lembre-se, Hofni e Finéias em pecado, blasfêmia, profanação, e tinham ido lá pagar de gatinho na frente de todo mundo segurando a arca da aliança. Olha o que aconteceu. Versículo 11. A arca de Deus foi tomada, de Eli, Hofni e Finéias morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha da batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado na sua cadeira, ao lado da escada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Versículo 14. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Versículo 15. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, Pai de amor, obrigado pela leitura da Tua palavra, essa história dramática
que confronta os nossos corações. E pedimos que o Teu Santo Espírito nos dê agora discernimento e sabedoria para entendermos aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Em Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Hoje a gente vai conversar sobre esse personagem especial chamado Eli. Mais precisamente sobre Eli como um pai, o pai Eli, e a relação controversa que Eli tem com os seus dois filhos, Hofni e Finéias. O tema de hoje é esse, a paternidade invisível. Pai presente, só que o coração ausente. Paternidade invisível, pai presente, coração ausente. De acordo com a Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais, mais de 153 mil crianças nasceram no Brasil sem o nome do pai na certidão em 2024. Ano passado, 153 mil crianças não possuem na certidão de nascimento o nome do pai. Mas a nossa reflexão hoje não é sobre o que nós nomeamos como abandono físico parental. É algo mais grave ainda, é a ausência afetiva com o pai presente no lar. Um abandono afetivo, mas com a presença física do pai ali. A roupa suja de hoje tem nome, paternidade invisível, ou a figura do pai fantasma, a sombra de um pai que está todos os dias, mas não está. A paternidade que não tem tempo, a paternidade que não pode, não conversa, não dá atenção, tem que trabalhar, tem que fazer outra coisa, não me interrompa, filho só atrapalha, não posso, e que gera órfãos de pais vivos. Órfãos de pais vivos e de pais dentro da casa. Eu vi um relato de um jovem que dizia que o pai dele trabalhava sempre no turno em que ele chegava da escola. Então, ele chegou a relatar que, por um período de 6 meses, ele não viu o pai. E eles moravam na mesma casa. Porque quando aquele menino chegava da escola, o pai estava indo trabalhar no turno da noite, e aí quando o pai chegava, o menino no outro dia já tinha ido para a escola, 6 meses. Aí um dia esse menino, esse jovem, quando era criança, ele tinha uns 8 anos de idade, sentindo muita saudade do pai, ele falou assim, eu vou ficar acordado, porque eu sei que o meu pai vai chegar ali tal hora, hoje, ele está fazendo hora extra, eu vou aguardar. Fato é que o pai chegou na madrugada e foi dar aquela espiadinha no quarto. O menino estava ali, lutando contra o sono, com o olho aberto para querer ver o pai. Quando o filho se alegrou para falar com o pai devolveu naquela grosseria. O que você está fazendo acordado? Vai dormir. Fechou a porta e saiu. O menino só queria ter a atenção do pai. Fazia 6 meses que ele não via o pai dentro da casa. Então, a presença física do pai é corpórea, só que o coração é completamente ausente. Um grave problema na nossa sociedade. Pois bem, essa situação de Eli, uma paternidade invisível, mas que o pai está ali, junto com os filhos. Quem que foi Eli? Deixa eu te dar um contexto bíblico. Eli foi um sumo sacerdote e juiz, que julgou Israel durante 40 anos. Ele é encontrado no capítulo 1, depois em casa você pode ler a narrativa completa, do 1 ao 4, numa cadeira na entrada do santuário, o que representava autoridade tanto na área da adoração, porque ele é o sumo sacerdote, então uma das funções dele era intervir, e ensinar o povo de Deus um caminho de santidade na direção do Senhor. Ao mesmo tempo, ele tinha a função como sumo sacerdote de interceder, pelo povo, orando a Deus pelo povo. E ele também tem uma outra função como juiz, que é a condução civil do povo, resolver os problemas ali do povo de Deus. Uma vez que o mandato sacerdotal permanecia dentro de uma família por várias gerações, Eli já estava com idade avançada, o texto bíblico diz, e 2 filhos dele já atuavam também como sacerdotes, responsáveis por essa área da adoração, do ensino, das ofertas, do culto ao Senhor. São 40 anos de liderança. Ele é um líder respeitado na cidade. Ele é um juiz com autoridade civil. Ele tem uma estabilidade, são 40 anos, ele tem uma estabilidade na liderança política e na liderança espiritual do povo.
mas o texto nos diz que ele é um fracasso na paternidade. Ele é um fracasso no seu lar, na condução da vida dos seus filhos. Então a gente vai trabalhar esse problema aqui, o fracasso parental de Eli. O versículo 12 do capítulo 2 nos diz que os filhos de Eli eram ímpios. Eles não se importavam com o Senhor. Se você está com uma versão da Bíblia aí, talvez a Almeida atualizada, a expressão não seja eles eram ímpios, mas talvez você encontre na sua Bíblia essa expressão em hebraico ali, da direita para a esquerda, Benim, Belial, filhos de Belial. Talvez na sua tradução esteja. Os filhos de Eli eram filhos de Belial. O que significa isso? Filhos do demônio. Agentes de Satanás. Que não se importavam com o Senhor. Que não estavam nem aí com o Senhor. Agente da maldade. Agente de toda algo contra o Senhor. Eles não estavam nem aí, eles não se importavam. Olha o jeito que eles são nomeados aqui. O que eles faziam para serem nomeados assim? O capítulo 2 vai nos explicar. Olha só, no versículo 12, eles eram profanos e blasfemos, que é o texto que a gente acabou de ler aqui. Eles não se importavam, mas estavam numa função sacerdotal. Olha só que ironia, olha que hipocrisia. Eles eram sacerdotes, só que eles não se importavam com a espiritualidade. Eles se importavam só com aquilo que eles queriam. Então, eles eram o que a gente pode chamar hoje, na modernidade, de sacerdotes profissionais, pastores profissionais, líderes religiosos profissionais. Não estão nem aí com o Senhor. Estão preocupados em manipular pessoas, manipular a fé, manipular tantas outras coisas a favor de si próprio. Então, eles eram profanos e blasfemos. O versículo 17 diz que eles desprezavam o culto e as ofertas ao Senhor. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Eles estavam ali pegando a carne, atrapalhando, invertendo a ordem, gananciosos. Versículo 22, eles viviam em imoralidade sexual. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Olha o que eles estão fazendo, utilizando o status de sacerdotes, né, autoridade religiosa. Eles usavam sexualmente as mulheres, cometendo adultério com elas, tornando-as objeto de prazer, objetificando aquelas mulheres, oprimindo aquelas mulheres, abusando sexualmente daquelas mulheres. Versículo 24, eles eram um péssimo exemplo para o povo. Olha só o que o versículo diz, Eli dizendo, não, meus filhos, não é bom que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Entre o povo, estão falando desses dois jovens aí. O pecado de um líder incentiva e conduz o pecado de seus liderados. Então, como que um líder, como que esses dois sacerdotes estavam tendo esse tipo de vida, influenciando, incentivando, sendo um mau exemplo para todo o povo de Deus? E versículo 25, eles não ouviam conselhos e nem advertências. Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai. Eles literalmente faziam aquilo que eles queriam, o gosto deles. Esses são os filhos. Agora você para e pensa assim, né? Esses são os filhos de um pai crente. Olha só. São os filhos de um pai sacerdote. De um pai juiz. De uma liderança eclesiástica e política na nação do povo de Deus. Como assim, pastor? A grande pergunta é, como que esses filhos se desviam de uma maneira assim tão abrupta da fé? Eles não deveriam ser formados espiritualmente por seu pai, Eli, o sumo sacerdote? Eles não deveriam ser exemplos? Claro que sim, claro que deveriam. Deixa eu só colocar uma observação aqui, antes de a gente trabalhar os problemas dessa dinâmica familiar, que a gente tem que lembrar que, obviamente, existem homens piedosos com filhos complicados. A gente sabe disso. Homens piedosos com filhos complicados. E também sabemos que temos homens complicados, às vezes nem são cristãos, com filhos piedosos. O nome disso é graça de Cristo Jesus. Porque é pela graça que eu e você somos salvos. Ela atinge e ela transforma o nosso coração. Mas a grande pergunta é por que grandes homens de Deus, tanto na Bíblia quanto na história recente, fracassaram no exercício da paternidade?
Que a gente vai ver, se você vasculhar a Bíblia e continuar sua leitura em casa, você vai ver que não só Eli, mas Samuel fracassa com seus filhos, Davi fracassa com seus filhos. O que esses grandes homens fizeram? O que está acontecendo? Para descobrirmos isso, a gente precisa olhar para a vida de Eli, pois a nossa tendência, né, e aqui já fica um aviso aos pais, é justificar ou dar uma grande desculpa. Ah, não, meu filho está assim porque... Sabe como é, pastor? A escola. Hoje a escola está terrível, ela não tem valores, não tem princípios, não tem axiomas. Aí você vai delegando, você vai colocando a culpa na escola. Você não faz nada no celular, mas a culpa é da escola. Não, pastor, porque são os amigos, ele começou a andar em más companhias e tal. Tá, mas você nem percebeu que ele começou a andar em más companhias, né? Não, pastor, porque agora tem esse negócio aí do demônio chamado TikTok e tal, mas você também não está nem aí para ver o que seu filho está olhando no TikTok, nem nada. E aí você fica só dando desculpas, quando a Bíblia diz para mim, para você, lá em Provérbios capítulo 22, verso 6, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Qual objetivo você tem para os seus filhos? Porque se você instruir nos objetivos que você tem para os seus filhos, o texto continua. E mesmo com o passar dos anos, essa criança, agora adulta, não se desviará desses princípios e desses objetivos. Em que objetivos ou quais objetivos você está instruindo seus filhos? E lembre-se que esse instruir não é apenas uma instrução verbal ou com punições a condutas disfuncionais e ponto. Mas esse modelo de instruir, o modelo de instrução bíblica, a tradição de ensino de pai para filho bíblica, sempre foi pelo modelo de imitação. Sempre foi pela conversa, pelo diálogo, pelo imitatio, pelo ensino no conversando pelo caminho, na formação, na vivência, é o instruir pela vida, onde os filhos estão constantemente observando os seus pais. E aprendendo com os seus pais. Ah, é assim que o meu pai trata a minha mãe? Então é assim que eu vou tratar a minha futura esposa. Ah, é assim que o meu pai é ético no trabalho? Então é assim que eu serei. Sabe aquela criança que brilha o olho para ser como o pai quando crescer? Não existe modelo mais efetivo de instrução do que o modelo de imitação em relação aos nossos filhos. Só que aí você tem um problema. Que tipo de pai você é? Que tipo de modelo você é? Qual era o modelo de paternidade de Eli que influenciou os seus filhos? O que deu errado? Paternidade invisível. A paternidade invisível. Eli podia estar presente, só que o seu coração caminhou em ausência para a formação dos seus filhos. Ele tinha muita coisa que fazer. Ele tinha muita coisa para resolver no povo, muita coisa para resolver nas ofertas, no culto, na liturgia, e se ausentou completamente da educação dos seus próprios filhos. Ele fracassou como pai. E nós hoje, a mensagem hoje é para você, homem, pai, avô ou solteiro, vocacionado por Deus a ser pai, nós podemos aprender de maneira sábia com os erros de Eli. A gente tem que olhar para esses erros e aprender. Esse é o filé mignon da sabedoria, né? Você não errar, mas olhar para quem errou e falar, eu não vou fazer isso, eu quero aprender dessa maneira. Então, o primeiro erro de Eli foi esse, ele foi omisso. Eli recebeu não uma, mas 3 advertências claras sobre o comportamento de seus filhos. A primeira veio de todo o povo, versículo 23 do capítulo 2. De todo o povo, ouça a respeito do mal que vocês fazem. Olha só que interessante, não era uma advertência por parte de uma galera que não gostava de Eli. Não era uma advertência por parte assim de um grupinho. A advertência era de todo o povo. Não era de uma região, era de toda a nação. É reclamação atrás de reclamação. Uma advertência assim geral. É meio que assim, Levi, seus filhos. Levi, olha, você não está percebendo o que eles estão fazendo? Sabe quando o seu filho é chamado na escola? E aí o seu pai reclama da professora. Acusa a coordenação. A culpa é dos coleguinhas. Mas o filho nunca é culpado. Sabe aquele pai? Não, meu filho jamais. Aí todos os professores reclamam. A coordenação não aguenta mais. O aluno está à beira da expulsão.
Mas para o pai, todo mundo está equivocado. O filho é perfeito. É perfeito. Acontece ou não acontece? Muito, né? Muito. Eu lembro da minha infância, eu dei trabalho para minha mãe. Minha mãe tinha absoluta certeza de que eu não era perfeito, sabe? Então, lá em casa, o negócio era tenso, né? Mas eu era muito criativo, né? Então, devido à minha criatividade e para a tristeza das minhas professoras, né, e da minha diretora, e graças a Deus que Jesus transforma, né, o miserável homem que eu sou, mas eu era um aluno tão diferenciado que minha mãe tinha horário fixo, toda quinta-feira, às 10h30. Era fixo, não era assim, tipo, você vai ser chamado na escola. Não, quinta-feira, 10h30, minha mãe ia lá para saber como é que estava o livro. Tinha um livro azul, né? E aí a professora anotava, o Laci fez tal coisa, vai para o livro azul, vai para o livro azul. Era muita criatividade, né? Era muita gente. Não vou contar as histórias aqui, né? Melhor não. Mas, enfim, Jesus transformou a minha vida, mas a minha mãe e meu pai tinham ciência que eu não era perfeito. Então, quinta-feira, a minha alma gelava, porque minha mãe chegava da escola e vamos ter que conversar. Porque ela falava assim, você não é o alecrim dourado, não. Se só a professora falou isso, eu acredito na professora, eu não acredito em você. E aí, ela estava certa, né? Mas hoje parece que as coisas estão invertendo. Então, amigos, pais, tem gente próxima a você, bem próxima mesmo, que pode ser boca de Deus para a educação do seu filho. Ouça, porque às vezes as pessoas enxergam nos nossos filhos muitas coisas que nós não queremos ver. Não é que a gente não enxerga, é que a gente não quer ver. A gente não quer tratar, a gente nega. Então, às vezes, uma pessoa próxima, você fala algo, não brigue com essa pessoa. Reflita se é verdade. Reflita. Talvez o seu filho ou a sua filha não seja um alecrim dourado ou um anjinho, como eu fui, né? Eli continua omisso, então ele também recebe uma advertência de um profeta anônimo. Esse registro está lá no versículo 29. Por que vocês zombam do meu sacrifício, de minha oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim? Olha, eu até grifei aqui. Você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel. Nessa advertência, o profeta escancara o maior erro de um pai. O maior erro, no caso aqui de Eli. Ele colocava os seus filhos num pedestal em primeiro lugar depois de Deus. Antes de Deus, na verdade. Antes de Deus. Uma idolatria. Deus vinha em segundo lugar. Primeiro lugar, top one, meus filhos. Então, o que aconteceu? Eli caiu na idolatria para com seus filhos. E quando um pai começa a idolatrar os seus filhos, ele acaba se tornando completamente omisso diante dos erros que acontecem em sua casa, porque não consegue enxergar, fica cego, a idolatria cega. Para Eli, os seus filhos eram lindos, perfeitos, inteligentes, os melhores sacerdotes, e tudo o que eles faziam, mesmo as coisas erradas, para Eli, que idolatrava os seus próprios filhos, não, tudo é normal. É normal. Não, toda criança é assim. Não, na verdade, eles são adultos agora, mas não, é que é o jeito deles. É a maneira diferenciada de eles serem sacerdotes agora. Não, as coisas mudaram. No tempo de Moisés era de um jeito, agora eles alteraram. Olha como ficou bem melhor. Sabe, quando vai dando desculpa para endossar um erro, porque o pai está em completa idolatria para com seus filhos. Ao endeusar seus filhos, Eli ficou cego com as condutas imperfeitas. E, por último, a última advertência vem do próprio Deus. Então, olha só a progressão. A advertência do povo, a advertência de um profeta. Agora, o próprio Deus, através de uma visão dada para Samuel no capítulo 3, verso 13. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, e do qual ele tinha consciência. Eli sabia. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Deus falou claramente sobre o pecado de Eli. Olha, Eli, você sabe. Eli, você tem consciência. Você sabe que os seus filhos profanam o meu nome e você não tomou nenhuma, nunca, nenhuma providência. Não repreendeu, nunca disse nada, nunca ensinou,
nunca exortou, nunca disciplinou. Faltou autoridade, faltou pulso, faltou firmeza. E Deus está falando agora com Eli. Mas Deus fala conosco por meio da palavra. Pais, qual tem sido a nossa postura como líderes do lar? Como você é e se porta em referência aos seus filhos? Pais, nós estamos tratando dos assuntos que devem ser tratados? Ou nós estamos negando, ou sendo omissos com aquilo que está acontecendo diante dos nossos olhos? Eles são adultos, Hofni e Finéias. Mas onde começa isso? Na infância. Começa isso na infância. Preciso dizer algo aqui que talvez muitos já saibam, né? Faz parte da nossa teologia bíblica, né? E da teologia reformada. O ser humano nasce depravado. Né? Esse é o primeiro ponto do calvinismo, a depravação total. Nós somos concebidos em pecado. Ninguém nasce neutro, né? Nasci neutro, vou ver se eu vou escolher o bem ou se eu vou escolher o mal, né? Até porque se nascesse neutro, por que todo mundo só escolhe o mal, né? Acha alguém perfeito aí, fica uma semana sem pecar, fica um dia sem pecar. Não, nós nascemos depravados. A criança é concebida em pecado, diz o Salmo 51. Aquele bebezinho fofo, sabe aquele fofinho? Vocês sabem que eu amo bebês, né? Eu amo criança, eu gosto de pegar. E eles são fofinhos, né? Sabe aquele fofinho, né? Aquele bebezinho é recém-nascido. Sabe o que ele é? Além de fofinho, ele é um miserávelzinho pecador que necessita da graça de Deus. Que necessita da graça de Deus. E assim que ele puder se desenvolver um pouquinho, ele já vai tentar desobedecer a mãe. Ele já vai tentar desobedecer o pai, desde a fase de pequenininho. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma amiga lá em Leme, e ela estava falando assim, pastor, tenho dúvidas sobre a educação dos meus filhos e tal, até porque chegou 2 para mim, né? Aí eu falei assim, estabeleça limites, porque as crianças nascem depravadas, né, em pecado. Todos nós somos miseráveis pecadores, assim. Faz ou não faz sentido para você? Daí eu comecei a conversar com ela falou assim, pastor, antes eu não acreditava muito no que o senhor falava. Mas como são 2, e eles são bem pequenininhos, se eu coloco um para mamar no peito antes do outro, e não for no mesmo tempo, o outro, que é pequenininho, já faz uma cara de ruindade, assim. Eu falei, sério? Ela falou, sério. Meses, já acha ruim, já empurra, já põe o dedinho no olho do irmãozinho, assim, pim! É a nossa natureza. É a nossa natureza. Então, começa nas pequenas coisas, nos pequenos limites. Então, a gente tem que estar atento para os nossos filhos, né? Veja, pai, né? Você... E assim, hoje tem um recorte na nossa mensagem, porque sim, eu estou conversando prioritariamente com vocês, homens, pais, referência masculina no lar, referência masculina na igreja, referência masculina para outras crianças. No texto bíblico não tem nenhuma parte falando da mãe de Hofni e Finéias. Então hoje, você pai, hoje você homem, não adianta ficar olhando para sua esposa, não, mas é você, não, mas sei lá o quê, porque o texto não é sobre ela, não é sobre a mãe, tá? Então não fica terceirizando a sua responsabilidade. Não tem no texto bíblico nada sobre a esposa de Eli ou a mãe dos meninos aqui. Hoje o tema é paternidade. E você, homem, é responsável por formar caráter, por formar personalidade e por formar o desenvolvimento espiritual do seu filho. Deus te deu essa vocação e essa responsabilidade. E você está fazendo o que com isso, meu amigo? Porque a carta super trunfo dos homens é: eu estou trabalhando, dando um duro danado lá fora para prover o melhor para minha casa. Tá, você pode correr atrás de tudo. Dinheiro resolve muita coisa, mas não resolve o que é o interior. Qual é a sua responsabilidade? O que você está fazendo em casa? E, por favor, não me fale que você está deixando tudo na mão da sua esposa, tá?
porque você não tem tempo para ir na reunião da escola, porque ela que tem que levar as crianças na escola, porque ela que tem que conversar com o seu filho quando desobedece. Não me venha com esse papo, vou fingir que isso não acontece em nenhum lugar, tá? Que você está assumindo as suas responsabilidades. O que você está fazendo? Como você está se portando? Teu filho está dando tapa na cara da sua mãe, e você está falando, ai, filhinho, é melhor parar, assim a mamãe não gosta. Como assim? Que tipo de repreensão é essa? Teu filho está dando um tapa na sua esposa, na mãe dele, e você, filhinho, é melhor não fazer isso porque ela não gosta. Teu filho está te desrespeitando você em público, e você fala assim, ai, filhinho, isso não é legal, sabe? Você não quer utilizar um outro adjetivo para verbalizar a sua raiva contra o papai? Gente, que mundo que a gente está vivendo? Como assim? Como assim? Ao invés de você, é simples, tá? É assertivamente e enfaticamente, com autoridade, dizer para uma criança, não, isso você não vai fazer. Não precisa florear, criança não precisa de explicação, você não tem que justificar para um menorzinho que nasceu depois de você, você só diz, não, não pode, não, não faça. Ah, você fez? Porque criança gosta do quê? De desafio, né? Falou não, o que ela faz? Dá mais vontade, coça o coração pecaminoso para ela fazer aquilo que não era para ser feito. Aí ela vai desafiar para ver o quê? Para ver o que você vai fazer, para ver se você sustenta a sua autoridade ou não, para saber se você é duro, se você é firme, ou se é um mole. Por isso que ela faz, muitas vezes. Então, você fez, você será repreendido sem colher de chá. Aliás, que medo é esse que um pai adulto hoje tem de dizer não para o seu filho? Que mundo louco é esse? Medo de dizer não. Não, é que se eu falar não para ele, pastor, nossa, você não sabe o que acontece. Pastor, porque se eu falar não, sabe como é que é hoje? Ele vai traumatizar. Não, não vai traumatizar. Falar não traumatiza ninguém. Com autoridade e respeito, quem vai traumatizar o seu filho, se você não falar não, sabe quem vai traumatizar o seu filho? Quem vai traumatizar o seu filho vai ser o traficante na porta da escola, depois vai ser a polícia que vai prender, depois vai ser o promotor, e, por fim, os coleguinhas da cadeia. Eles vão traumatizar o teu filho. Agora, você, como pai, em amor e autoridade, dizer não traumatiza ninguém. Pelo contrário, cura. Vou fazer uma pergunta para todos nós adultos aqui. O que acontece com você se você passar em mais de 40% da velocidade num radar na Bandeirantes? O que acontece com você? Um funcionário do Detran chega na sua casa, aperta a campainha e pergunta, é aqui que mora o dono do carro tal? Aí você vai falar assim, quem é você? Não, eu sou funcionário do Detran para falar para você, não faça mais isso, tá? É super perigoso. Você pode se machucar, tá? Então, assim, a gente hoje não vai fazer nada. A gente veio aqui só para dar mais uma chance. É muito perigoso andar acima da velocidade. Na próxima vez, hein? É assim que acontece? Não é. Você passou, é multa. O que chega na tua casa é um folhetinho avisando, já era, perdeu, irmão. Você infringiu a regra, você recebeu ali a punição. Então, a gente tem que sintonizar o mundo que a gente está vivendo e entender os princípios e valores bíblicos dentro da nossa função na paternidade. Esses dias eu estava conversando e refletindo sobre a nossa geração, conversando com algumas pessoas que se fecham nas residências, né? O hábito das visitas está se acabando. E aí é por diversos fatores, tá? Por diversos fatores. As pessoas não querem abrir mais o lar, é o ponto da intimidade, está muito preocupado com essa pressão de mesa posta, de casa perfeita. São várias razões, mas uma das razões, veja bem, estou frisando aqui, são várias, mas uma é que as pessoas vão falar assim, vamos marcar no restaurante que é melhor? Por quê? Porque o anfitrião, na verdade, ele já fica desesperado, aterrorizado em receber uma família que tem crianças cujo pai tem autoridade zero. O anfitrião fica desesperado. Ele fala assim, meu Deus, aquela família, o pai não fala nada. Não fala o que vai ser a hora que esse moleque chegar na minha casa.
Então, um dia eu estava conversando com uma pessoa, até achei engraçado o que ela disse, né? Ela falou assim, pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu abri a porta da minha casa, aí eu vi aquela cena. A família era parente, né? Era a minha cunhada, meu irmão e tal, sei lá o quê. E aí eu vi aquela criançada lá. E aí eu vi aquele coleguinha do meu primo. E ele estava, pastor, com a sandalinha do Relâmpago McQueen, a camiseta do Homem-Aranha, a bermuda da Patrulha Canina e aquele sorriso maravilhoso de criança que chupa chupeta, assim, os dentes ficam para fora, né? Ela falou assim, meu coração acelerou, pastor, socorro, ele vai destruir a minha casa. Aí eu achei engraçado, dei risada, aí depois eu descobri que ela estava falando sobre o que você, se entrar no Google e digitar kit da criança encapetada, vai aparecer isso daqui. As pessoas já fazem piada, que se aparecer um moleque na sua frente com a camiseta Spider-Man, shortinho tectel, e o sandalinha do Relâmpago McQueen, o do Homem-Aranha, é cilada, né? Claro, gente, é uma brincadeira, é um meme, tá? Não fica ofendido se seu filho veio com essa roupa aqui na igreja hoje. Os nossos professores e professoras estão preparados para enfrentar os mais difíceis desafios, né? Então, eu quis trazer esse meme porque isso existe mesmo no Google, depois pesquisa lá. Embora o medo da anfitriã fosse real, né, o medo de ter uma bagunça, quebrar algumas coisas na casa dela, eu vou fazer uma pergunta assim, muito sincera para vocês nessa manhã. A culpa é da criança? Não é. A culpa não é da criança. A culpa é do pai. A culpa é do pai que está vendo a criança pegar, né? O molequinho chegou ali com a sandalinha do Relâmpago McQueen, ele já chega na sala, olhando o que ele vai fazer. Aí o pai está ali, né? A anfitriã também já desesperada. Aí a criancinha vai e pega aquele sininho de porcelana que veio de Barcelona. E aí começa. Aí o pai fala o seguinte: cuidado, filhinho, brinca devagar. Gente, não é para falar isso. É para falar, moleque, vamos pegar isso daqui, isso não é para criança, não mexe naquilo que você não te pertence. Mas o pai não sabe falar. Cuidado, filhinho, brinca devagar. Como que uma criança vai brincar devagar? Nem sabe que veio lá de Barcelona e tal, sei lá o quê, o sininho, não está funcionando, bate na parede, quebrou, choradeira, né? Então, amigos pais, eu não estou dizendo que a autoridade paterna se constrói com grosserias ou espancamentos. Infelizmente, de acordo com as estatísticas, seguramente, estatísticas brasileiras, seguramente tem pai aqui hoje, nessa manhã, que foi espancado na infância, que foi destruído emocionalmente, que teve um péssimo relacionamento com o seu pai. Então, prometeu para si mesmo que faria diferente com o seu filho. Eu entendo isso. Eu lamento pelo seu sofrimento. Eu lamento porque você viveu uma paternidade agressiva e que não era a paternidade bíblica. Mas eu também afirmo que a paternidade bíblica não se conquista na passividade e nem na supertolerância. O outro oposto é perigosíssimo. Eu vou te dizer algo sério. Crianças odeiam pais passivos. Odeiam. Então, se você está sendo passivo, super tolerante para conquistar o amor, isso não vai dar certo, porque elas percebem que essa passividade esconde uma omissão afetiva, esconde um preocupar-se de verdade. Crianças clamam por limites. Já parou para pensar nisso? Que às vezes aquela criança está subindo pelas paredes, ela está fazendo isso para chamar atenção, para ela ter um limite. Tudo que ela gostaria era alguém falando com amor. Não faça isso. Ela clama por limite, porque o limite é um sinal de cuidado e amor. E limite se dá olho no olho. A disciplina se realiza com comunicação, com afeto. A punição necessária, ela forja um caráter íntegro e prepara o seu filho para ser exemplo de convívio na sociedade. Eli fracassou, ouviu de Deus que ele tinha consciência do pecado dos seus filhos, mas não o repreendeu. O que com o tempo levou a um outro gravíssimo erro. Esse erro aqui, Eli participou do pecado dos filhos. Por que vocês zombam do meu sacrifício, de minha oferta que determinei para a minha habitação? A palavra é contra Eli também.
É vocês. Eli, você está nesse pacote também. Por quê? Porque Eli participa do pecado. Como? Ele acaba comendo aquilo que era proibido comer. Ah, como tem sido sempre assim, né? Já que eles roubaram a picanha, já que eles roubaram o filé mignon, eu vou comer também. Então Eli participa. Ele acaba fazendo parte do erro dos filhos, tornando-se conivente, corresponsável do mesmo pecado. Então, além de omisso, além de uma paternidade completamente ausente, Eli se porta como um dos seus filhos. E por que Eli faz isso? Já parou para pensar nisso? Como que um sumo sacerdote chega nessa atitude? Porque a omissão, somada à idolatria dos seus filhos, o fizeram perder completamente sua autoridade. Eli não tinha mais nenhuma autoridade. Mesmo que ele quisesse exortar os seus filhos a fazer algo diferente, nesse ponto da história, chega um ponto que um pai não consegue reverter mais a situação. Não dá mais. Não tem mais autoridade, não tem liderança. Ou como dizem hoje em dia, né? Não tem moral para falar. E sabe qual que é o perigo hoje? Pais que chegam nessa situação. Não como Eli com seus filhos adultos, mas pais que estão chegando nessa situação de irreversão com os filhos ainda crianças. A gente vive hoje uma ditadura infantil. Quem manda em casa é um serzinho de 5, 6 anos. Em muitas famílias. Quem dita as ordens é uma criança. A gente vive tempos de ditadura infantil. Então, os pais, por omissão, vão fazendo pequenas concessões, até que quem começa a dar ordem em casa, quem começa a estabelecer rotina, quem define os parâmetros de convivência, quem define o que vai comprar, o que não vai comprar, o que vai comer, o que não vai comer, acaba sendo ou uma criança ou um adolescente. Os adultos não têm voz mais. Tem muita criança mimada, tem muita criança fazendo birra, e os pais desesperados, não para consertar a situação, mas para realizar o que a criança birrenta e mimada está pedindo. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. É uma loucura. Vocês conseguem visualizar a loucura que a gente está vivendo? Faz sentido isso para a sociedade? Vocês não estão vendo isso? Às vezes até em casa de amigos próximos. É uma loucura. E vocês sabem que loucura é hereditária, né? Passa dos filhos para os pais, nesse caso. O filho todo doido passa para o pai e vai todo mundo ficando doido, invertendo as ordens. Eli foi omisso. Eli participou do pecado e, por fim, Eli foi completamente passivo. Esse é o terceiro ponto. Olha que tristeza, o verso 18. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então Eli disse, bom, Deus é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Gente, isso é muito triste. Sabendo do fim trágico que viria, Eli se revela passivo e fatalista. A resposta dele é algo tipo, nem fiquei surpreso. É isso mesmo, não posso fazer nada. O fim chegou, é isso. Ele aceita a derrota. Eli é um fracasso como pai, pois ele sequer clama pela misericórdia sobre ele e sobre os seus filhos. Ele não se arrepende da sua ausência afetiva, ele não pede perdão pelos seus erros, ele não pede perdão pelo erro dos seus filhos, mesmo ele sendo a responsabilidade, a função não só paterna, mas religiosa do povo, como sumo sacerdote, que intercedia por todo mundo. Ele não intercede por si, não intercede pelos seus filhos. Ele não tem a capacidade mínima de clamar pela vida dos seus próprios filhos. Ele não chora, ele não ora, ele não pede perdão, ele não responde, ele nem luta. Ele é um completo fracasso como pai, por causa da sua invisibilidade, a sua ausência afetiva, a sua preocupação em liderar o povo e deixar a família sempre para depois. Depois eu vejo isso, depois eu vejo meus filhos, depois eu vejo. Tudo isso colaborou para que ele gerasse seus filhos para a morte. Ele gerou, esse é o triste fim da história. Ele gerou os filhos para a morte. Ele gerou os filhos para o inferno. O que a gente retira de lição para nós hoje? Dessa história trágica, dolorosa. O que eu digo para você hoje, pai? Não podemos abrir mão dos nossos filhos.
Não podemos ser pais invisíveis, não podemos jamais seguir esse exemplo de Eli, de cuidar dos outros e não cuidar do próprio lar, não podemos nos preocuparmos em sermos grandes na empresa, grandes no currículo, grandes até na liderança da igreja, sem antes liderar os nossos lares, sem antes liderar as nossas famílias, e jamais aceitar passivamente a derrota em nossa família e desistir. Não, é assim mesmo, vai ser assim, não posso fazer nada, eu não consigo mais, não tem mais nenhuma esperança. Nós precisamos ter a coragem e a ousadia de lavar a roupa suja e exercermos de fato a nobre e árdua tarefa da paternidade que Deus concedeu a mim, Deus concedeu a muitos de vocês. A conduta de Eli, a sua paternidade invisível, tem trágicas consequências, vou só citá-las aqui. A morte de seus filhos arrogantes, a arca da aliança foi tomada, representa a presença de Deus. O próprio Eli morre em desgosto, naquela morte até maluca, estava encostado na cadeira, se assustou, caiu, quebrou o pescoço. Sua nora, esposa de Finéias, morreu de tristeza em trabalho de parto, e antes de morrer, ela nomeou seu filho, com uma expressão interessante, que eu quero frisar aqui. Os últimos versos nos dizem isso daqui. Ela deu ao menino o nome de Icabode, e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Icabode significa: a glória de Deus se foi. Foi-se a glória do Senhor. E o que significa a glória do Senhor? A presença manifesta do Senhor. A presença vinha na arca da aliança. Então a arca representava a presença de Deus. Só que agora se foi. Quando a gente olha para esse texto, à luz das nossas vidas hoje, meus amigos, se Deus retirar a sua presença de nossas famílias, então, Icabode. Então acabou. Então tudo será terrível, pois sem presença de Deus não há sentido mais nada. Portanto, a nossa maior necessidade, os maiores objetivos, o maior objetivo que a gente tem para os nossos filhos, e não importa a idade deles, não é a melhor faculdade, embora seja importante pensar nisso. Não é o melhor emprego, embora isso tenha seu lugar de importância. Não é uma casa bonita, não é um carro novo, não é um casamento de sucesso. A maior necessidade para os nossos filhos é a presença de Deus na vida deles. Essa é a maior necessidade. Essa é a nossa maior preocupação como pai. E cabe a nós, pais, por meio da paternidade presente, sincera, dialogal e espiritualmente exemplar, conduzir os nossos filhos, crianças, adolescentes e jovens, ao desenvolvimento do verdadeiro amor a Deus e pelas coisas de Deus. É nossa responsabilidade. Eu sei que essa mensagem está gerando um desconforto, Você acha que a minha semana foi como, ao prepará-la, O desconforto vem primeiro no pastor. Ela é desafiadora, mas a gente precisa lavar essa roupa suja. Então, pai, o que fazer a partir de tudo isso? Lição prática de vida. Participe de forma real e afetiva pela vida e pelo mundo do seu filho. Vou repetir, participe de forma real e efetiva pela vida e o mundo do seu filho. Tem muito pai que só cobra quarto arrumado e nota boa no boletim. E não sabe o verdadeiro interesse real dos seus próprios filhos. Qual que é o interesse do seu filho? Não, porque pastor, deixa comigo, eu vou levar meu filho jogar futebol no clube, eu vou matricular ele lá no cruzeirinho e tal, sei lá o quê. Quem falou para você que o seu filho gosta de futebol? Talvez ele estava conversando com o colega e disse que gosta de pedalar. Quem gosta de futebol é você. Mas você sabe o interesse do seu filho? Não, pastor, porque eu vou levar minha filha num show e tal, sei lá o quê. Quem disse que ela gosta das mesmas músicas que você gosta? Você já conversou com ela sobre que música que ela gosta? O que ela ouve? Que estilo, que gênero musical? Você tem real interesse na vida dos seus filhos? Ou você quer impor tudo para os seus filhos? Você tem conversado com eles?
Converse, tenha interesse pela vida e pelo mundo do seu filho. Ainda mais hoje, que nós estamos num mundo totalmente diferente. Tem saltos geracionais entre nós e nossos filhos. Segunda lição prática, equilibre a liberdade e os limites. Desafiador aqui, né? O modelo de paternidade está em Deus. E Ele, por meio da graça de Jesus, nos dá liberdade para exercer a responsabilidade dos nossos atos. Deus é um Deus que nos dá liberdade para a gente exercer os nossos atos. Essa liberdade consciente. Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Ao mesmo tempo, em Hebreus capítulo 12, verso 6, a palavra de Deus nos diz que o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. A disciplina e a exortação, ela é própria de quem ama, para corrigir. Lembre-se que a palavra disciplina tem a mesma raiz de discipulado, é colocar no caminho correto. Então, dê liberdade para os seus filhos desenvolverem a responsabilidade. Não feche eles numa bolha. Não, só aqui, só desse jeito, só se o papai estiver olhando. Não, dê a responsabilidade e a liberdade conforme a idade deles. Mas, ao mesmo tempo, estabeleça limites. Exerça a sua autoridade. Olha, eu estou te dando liberdade para você ir em tal lugar, mas você não vai fazer isso e você tem horário para voltar. Em tudo, limite. Em tudo, limite. E, por fim, desenvolva a espiritualidade dos seus filhos, conversando sobre a vida com Deus e sendo modelo. Não existe relacionamento saudável sem conversa. Não existe. Ao mesmo tempo, palavras vazias de modelo de vida não valem nada. Não valem nada. Você acha que está enganando seu filho, você não consegue. Os filhos admiram não a infabilidade dos pais. Os filhos sabem que o pai e mãe acerta e erra, mas sabem o que eles admiram num pai? A coerência da vida do pai de acordo com o evangelho que ele prega. Por isso que criança, quando a gente vai dar uma bronca, fala assim, não era para fazer isso, às vezes ela até responde, mas você fez. Às vezes ela responde assim, mas você fez. Por quê? Porque ela está esperando da nossa parte coerência. Coerência. Então, se a gente está falando para fazer algo ou para deixar de fazer, tem que começar em nós a vivermos isso. Nós, pais, viva o evangelho, transmita isso aos seus filhos, leia a palavra, viva com integridade o evangelho de Jesus, ore com os seus filhos, converse com os seus filhos, tenha tempo de qualidade com os seus filhos. Lembre-se, pais, essa não é uma mensagem para você voltar para casa e falar assim, eu sou um fracasso. Não, essa é uma mensagem para você voltar para casa sabendo que Cristo Jesus redime a paternidade, que Cristo Jesus pode transformar a sua história, que o perdão e a restauração é possível aqui, hoje e agora, para você fazer diferente. Hoje, não deixa para amanhã, hoje, conversem com seus filhos, perguntem como eles estão. A primeira conversa vai até parecer estranha. Se o seu filho for adolescente ou pré-adolescente, vai falar, ih, pai, que isso? Nunca perguntou nada disso, né? No começo vai ser estranho. Nunca perguntei, filho. Desculpa, nunca perguntei. Hoje o pai quer perguntar. Hoje o pai quer saber o que você gosta, o que você pensa, o que você faz. Eu quero orar com você. Peça perdão se precisar. A mudança começa hoje. A mudança começa agora. Forme-os pelo exemplo e maturidade cristã, não pela imposição, nem pela religiosidade. Lembre-se, Hófni e Finéias eram sacerdotes, eram religiosos, viviam na igreja. Não adiantou nada, porque era uma religiosidade vazia de espiritualidade. Forme pelo exemplo. E desta forma os nossos filhos viverão o amor de Deus em suas vidas. Amém? Deus te abençoe. Pai, homem, você que exerce um modelo de masculinidade, paternidade bíblica, que Deus te dê força e conserve a sua família e a todos nós também, esposas, filhos, filhas, mulheres, para a honra e glória de Cristo Jesus. Nesse momento, eu te convido a você ter um tempo de oração silenciosa. Feche os teus olhos, prepare o teu coração, nós iremos participar da mesa de Cristo Jesus.